A guerra da Ucrânia vai completar um ano agora nos próximos dias, no dia 24. E o senhor e o presidente Biden têm visões diferentes em relação a essa guerra. Como é que ele recebeu a sua ideia de montar um grupo de países neutros para mediar a paz? Como que ele reagiu a isso? Olha, deixa eu lhe falar, eu quando vim conversar com o presidente Biden sobre esse assunto, eu já tinha conversado com Macron, eu já tinha conversado com o chanceler alemão. Ou seja, a verdade nua e crua é que, direta e indiretamente, muitos países já se envolveram na guerra. Quando o Olavo Scholz foi ao Brasil e ele tentou fazer o pedido para que nós vendêssemos munição para eles utilizarem nos canhões Leopard, ou seja, nós não vendemos as munições, porque se nós vendêssemos, nós iríamos começar a participar da guerra indiretamente. Eu acho que nós precisamos construir um grupo de países que comece a se organizar pela paz. Ou seja, criar uma espécie de G20 pela paz. Nós criamos o G20 quando houve a crise econômica. Portanto, nós precisamos criar um outro instrumento político de países que não estão participando de nenhuma atividade nessa guerra e conversar com eles. Primeiro, o Putin tem que entender que ele está errado a fazer invasão, sabe, territorial de um país e ele precisa voltar atrás, é preciso que a guerra pare para a gente começar a conversar. E eu disse para ele que eu tenho interesse, o Brasil tem potencial disso, o México tem potencial, a Indonésia tem potencial, a China tem potencial, ainda tem potencial, tem muitos países que não estão envolvidos. E é isso que eu desejo, ou seja, alguém vai ter que falar para o Putin, cara, para essa guerra. O Zelensky, para essa guerra. Ou seja, vamos parar, vamos começar a conversar, que a gente pode encontrar uma solução para que o mundo seja pacificado. O presidente Biden falou o quê? Olha, nós discutimos, eu não posso dizer aqui o que o Biden falou, porque seria indelicadeza da minha parte. Mas eu acho que ele tem clareza de duas coisas. Primeiro, que a guerra tem que parar. Ela já foi longe demais. Segundo, é que as pessoas precisam reconhecer as suas falhas e os seus acertos. Ou seja, o presidente Putin sabe que a guerra vai demorar muito. Ele sabe que não foi fácil como ele imaginava e que, portanto, eu acho que agora tem que ter um argumento para convencê-lo para a guerra. E eu disse ao presidente Biden que nós nos propunhamos a conversar. Nós já tínhamos conversado com os Estados Unidos na guerra do Iraque. Nós já tínhamos conversado com o Irã na questão do enriquecimento de urânio, que ninguém conseguia fazer, o Brasil foi lá e fez. Ou seja, então nós temos que colocar em prática toda a nossa experiência para a gente tentar convencer as pessoas de que a única coisa que não interessa é a guerra. O resultado da guerra é destruição de patrimônio e distribuição de vidas humanas que não serão mais recuperadas. Então vamos parar e vamos encontrar uma solução. Presidente, o presidente Biden defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é algo que o senhor defendeu muito nos seus 8 anos de presidência. Ontem isso foi discutido. O Brasil conseguiria o apoio do presidente Biden para ter um assento permanente no Conselho de Segurança? Olha, nós temos uma questão básica que precisa ser discutida. Em algumas ocasiões é preciso que tenha uma governança global capaz de tomar uma decisão e essa decisão ser cumprida por todos os países, sobretudo na questão climática. Ou seja, se nós fazemos a COP30, tomamos uma decisão e essa decisão vai para ser aplicada a partir da vontade do Estado Nacional, muitas vezes essas coisas não são aprovadas no Estado Nacional. Então, na questão climática, é preciso ter uma governança mundial. O que eu acho? Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU hoje, sabe, ele é de uma geopolítica de 45, nós precisamos de uma coisa de 2022. E é por isso que nós precisamos colocar outros países africanos, colocar a Alemanha, colocar a Índia, colocar o Japão. Entre o Brasil pode entrar mais o México, pode entrar a Argentina. Ou seja, o que precisa é que a gente tenha mais representatividade para que quando se tomar decisão, essa decisão possa ser cumprida e a gente possa ter certeza de que a gente vai recuperar o planeta Terra para nós. Não é uma coisa qualquer. Ou seja, é uma coisa muito séria, porque todo dia nós estamos vendo o que a mudança climática tem feito ao mundo. Chove muito onde não chovia, faz muita seca onde chovia muito, ou seja, o mar cresce no lugar, ilhas vão desaparecer, e nós precisamos cuidar, porque afinal de contas o planeta é a casa de todos nós. Não tem rico que consiga escapar disso, posso tentar inventar foguete, querer ir morar em Plutão, em Marte, na Lua, não vai conseguir. Então vamos aproveitar
a inteligência que Deus deu ao ser humano e vamos cuidar corretamente do planeta Terra, fazendo aquilo que nós temos que fazer. No Brasil, nós temos um compromisso sério. Até 2030, nós queremos zerar o desmatamento. Segundo, a gente não vai permitir mais garimpos em terras, indígenas. A gente não vai mais permitir garimpo ilegal em lugar nenhum. A gente vai acabar com o corte de madeira. Ou seja, se alguém quiser vender madeira, ele plante, espere 50, 60 anos, corte e venda para quem quiser. Mas a floresta que está lá há 300, 400 anos, ou seja, ela é de toda a humanidade, ela é de todo o povo brasileiro. Ninguém tem o direito de cortar. Ninguém tem o direito de poluir a água que os indígenas bebem, que eles tomam banho, que as suas crianças vivem. Então, no Brasil, nós vamos ser muito duro, porque é preciso ser duro para a gente poder tentar criar o mundo saudável que todo mundo sonha que precisa ser criado.